sabe? Ele não precisava fazer isso. Como eu disse, ele era o general, né? O zagueirão. Eu não sou ninguém. Não era ninguém, não sou ninguém. Você vê ele como um dos maiores ídolos da história do Atlético? Eu acredito que sim, pela liderança que ele exerceu, né, dentro do clube no dia a dia, né? Porque, querendo ou não, a saída não foi legal, é verdade, mas ele foi vencedor no clube, né? E ele teve a sua parcela, uma grande parcela de contribuição nas vitórias do Atlético, né? Então, assim, não tem como não considerá-lo como um dos ídolos. Como eu disse, eu acho que esse posto de um dos maiores ídolos ficaria ainda mais indiscutível se a saída dele não fosse tão complexa como foi. A saída não foi tão legal, então isso deu uma. Não para ele, não, assim, não é que. Só deixando claro, não manchou o legado dele no clube, mas eu acho que o encerramento poderia ser com chave de ouro, sabe? Em bons termos, um jogo de despedida, por exemplo, sabe? Ou se não, como foi feito com o Lúcio, por exemplo, sabe? No processo de saída do Lúcio foi super legal, ele jogou um minutinho, saiu, sabe? E foi valorizado pela torcida e foi valorizado pelo clube. Eu acho que faltou isso com o Thiago. Se isso acontece, essa discussão sobre ídolo seria praticamente nula. Seria um fato indiscutível. Concordo. Onde eu assino? Pode me mandar que eu assino. Concordo com tudo que você disse sobre ele. Perfeito. Não, e é um cara super gente do bem, assim, cara gente boa, sabe? Dentro e fora de campo. Profissional pra caramba, dentro de campo, gente boa, resenha, fora de campo. Sabe? Ele não precisava fazer isso. Como eu disse, ele era o general, né? O zagueirão. Eu não sou ninguém. Não era ninguém, não sou ninguém. Né? Era o narrador que estava ali na última poltrona do voo para não incomodar os jogadores. Né? E ele se preocupava e falava assim: ó, o nosso narrador lá no fundo não tomou um refrigerante, não bebeu, não, enfim, sabe? Esse tipo de detalhe assim marcou muito, assim, de forma positiva, Pô, que muito mesmo. legal. E você citou ali dois outros jogadores que também são importantes. Inclusive, outro dia eu postei até um corte de uma participação de um deles em um outro podcast, que foi o Renato Kaiser. Você chegou então a pegar a época dele no Atlético? Porque pelas minhas contas eu achei que você não tinha chegado a pegar. Ele é um jogador que é mais da resenha, que assim, pelo menos olhando, assim, acompanhando, Cara, parece ser. E o Santos, ele é um cara mais na dele, mais fechado. o Santos ele é muito quietão. Ele tem um óculos maior que o nosso. Assim. Dentro do voo ele usa um óculos garrafal, assim, enorme. E ele é muito na dele, assim. Eu vi ele lendo no voo, eu vi ele, sabe? Mas se você fala com ele, ele responde, ele conversa, né? E sim, eu peguei, na época, o ataque do Atlético era Pedro Rocha, Vitinho e Kaiser, na referência. Aí, nisso, no Paranaense do outro ano, entrou o Babi, né? Começou a fazer alguns gols também. Então, o Renato, o Kaiser, quando a gente começava a conversar com ele, quem não conhece, achava que ele era meio perna, assim, meio arrogante, meio marrentão, sabe? Mas depois, nesse dia em específico, ele quebrou, para mim, particularmente, qualquer estigma, assim, qualquer dúvida sobre isso, porque a gente começou a conversar e ele falando sobre carreira, sobre vida, dificuldades que passou com família, sabe? De tudo dentro da van. Ninguém vendo, a gente tava lá, os fotógrafos, e a gente trocou ideia aí, rindo e resenha. Então ele mostrou um lado muito humano dele que eu não conhecia, né? Eu vi aquele cara chato dentro de campo que era reclamão e brigava e papapá, fazia gol pra caramba. No Atlético a passagem dele para mim no começo principalmente foi muito boa, né? O time que eu mais lembro do Atlético, que eu narrei, que mais gostei de ver, era aquele time que tinha Terans, Vitinho, Pedro Rocha e Kaiser, né? Então assim, né? Eu lembro que uma das narrações que eu fiz no Furacão Live, o Teran fez um gol de falta contra o Inter, eu falei, eu estou teranizado, sabe? Então, esse Atlético, esse time, tinha a questão do nível de jogadores, tinha a questão da humanidade dos atletas no dia a dia do trato, era um grupo muito maneiro de se trabalhar. E o Kaiser foi um dos caras que me surpreendeu, assim, positivamente, muito, muito.
Você chegou a pegar aquela época daqueles jogos lá contra o Flamengo na Copa do Brasil, que o Cássio sai comemorando, fazendo o papai tá aqui, ou você já tinha saído nessa época? Não, nessa época eu já tinha saído. Nessa época eu narrei esse jogo pela Rádio Cultura. Isso é um processo depois, um projeto depois. Porque quando eu saio, eu sou contratado pela Rádio Cultura num projeto terceirizado para tocar o esporte da cultura. Então nós narramos posteriormente esse jogo. Mas eu não estava mais no clube, não. Ah, entendi. E outra, mesmo se fosse o caso, no esse jogo de Maracanã era jogo da rádio. Tinha o Jax, que fazia alguns dos principais jogos na rádio, que ainda segue no Atlético, inclusive. Esse que eu digo foi o que foi na Arena mesmo. Acho que deu 2-2. Ah, não, eu não lembro de ter narrado isso no Atlético. Eu não lembro de ter narrado isso no Atlético. Eu acho que eu já não tava mais. Foi 2021, 22 aquela decisão. Foi 21. Foi 21, já não tava mais. Eu saí na reta final do Brasileiro. Eu não cheguei a pegar a final da Copa do Brasil. Eu lembro, inclusive, que eu fiz esse jogo. No outro dia eu fui fazer um evento de futebol ali no Rio, né? E aí eu cheguei no Rio e falei, respeitem o Furacão. Eu gravei um vídeo na época, alguns anos atrás. Respeitem o Furacão, gritando na praia de Copacabana. A chance de ser linchado no Rio de Janeiro, que eu não tinha noção nenhuma, né? Mas foi isso. Eu não estava mais no clube. Infelizmente, queria ter narrado, poder contar essa história, mas não aconteceu na época.